Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. Estamos aqui, graças a Deus, novamente, no dia 17 de abril. Sextou, como eu sempre brinco com vocês, hoje sextou, mas não tem mesmo o significado que tinha, né? Então hoje eu vou fazer com vocês, botei ali no quadro, vou corrigir os exercícios de revisão, vou mostrar a vocês algumas dúvidas do português que vocês ainda têm, que muita gente tem, e vou passar para vocês o trabalho de casa, tá bom? Bom, eu fiz essa folhinha, eu recebi alguns me mandaram o exercício. Vocês precisam mandar para o meu e-mail para que eu corrija direitinho, para que eu saiba que vocês estão participando das aulas, tá bom? Bom, aqui na folhinha eu fiz uma pequena revisão sobre substantivo, que é o que nomeia o seja, o artigo, que pode ser definido, é aquele que especifica, indefinido que generaliza, os pronomes, eles podem ser pronomes substantivos quando vierem sozinhos, podem ser pronomes adjetivos quando acompanham o substantivo. E aquela relação de todos os pronomes que a gente já estudou. E o adjetivo é a palavra que qualifica, especifica, caracteriza o substantivo, tá? Então, eu queria que vocês tivessem em mãos aí a folhinha de exercícios para nós corrigirmos, tá bom? Na número 1, vocês teriam que classificar as palavras substantivas, os substantivos. Catavento, pé de moleque, girassol. São substantivos compostos. Por quê? Porque eles têm mais de um elemento, tá? Aí você vai me perguntar, mas Vera, girassol não tem 3 elementos. Mas girassol é a junção dessas duas palavras. Gi, Paraná, Cecília e Marcos são substantivos próprios. Verdade, mentira, amizade são substantivos abstratos. Elenco, discoteca, flora, fauna, substantivos coletivos que especificam um conjunto de seres da mesma espécie. E mesa, couve, rádio e avião, substantivos simples. Então a ordem seria 5, 2, 1, 3, 4. Na número 2, escreva 2 substantivos derivados de vento. Eu tenho ventania, ventilador, ventinho, ventarada. O substantivo que deu origem à palavra livraria, livrinho, livreiro. É lógico que é a palavra livro. E um substantivo formado a partir de dirigir, do verbo dirigir. Nós fizemos bastante exercício desse na apostila. Então, dirigir, eu vou formar o substantivo a direção. Direção com C cedilha, né? Como o Japão, um exemplo de tecnologia, planejamento e disciplina, enfrenta o maior terremoto de sua história. Nessa frase, há mais artigos definidos ou indefinidos. É lógico que são artigos definidos. Por que foi usado o artigo definido? Porque ele está particularizando o substantivo. O Japão, é aquele país, né? Depois eu tenho o maior terremoto. O terremoto, não é qualquer terremoto, é aquele terremoto, tá? Que classe de palavras artigos acompanham? É lógico que é o substantivo. Copie a frase em que aparece um artigo indefinido e explique por que, nesse caso, não foi usado o artigo definido. Quando eu tenho aqui um exemplo de tecnologia, porque está generalizando a tecnologia, porque é qualquer exemplo, um exemplo qualquer de tecnologia. Número 4, classifique o pronome. Quem entendeu essa criança? Pronome, olha o ponto de interrogação aqui, então é um pronome interrogativo. Você já leu este livro? Este pronome demonstrativo, está demonstrando. Qual é a atriz principal? Ponto de interrogação novamente, pronome interrogativo. Há poucos erros, eu não sei quanto, então pronome indefinido. Estes estudantes são muito unidos, o pronome está demonstrando, é demonstrativo.
Quero pedir-te a maior colaboração. O te é o pronome pessoal do caso oblíquo. Ela sempre gostou de ler, pronome pessoal do caso reto. Nosso, da ideia de posse, é um pronome possessivo. Aquele jornal é bom, demonstrativo. E ninguém vai enfrentar esse problema, pronome indefinido também. Então a ordem é 5, 3, 5, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 4. Número 5. Sublinhe os adjetivos. O aluno estudioso consegue bons resultados. Aluno é o substantivo, estudioso está qualificando o substantivo. As crianças pequenas estavam alegres. Crianças é o substantivo, pequenas é o adjetivo. A menina ficou irritada. Menina, irritada. Menina, substantivo. Irritada, adjetivo. O homem usava um chapéu grande. Grande está qualificando o chapéu, adjetivo. Número 6. Transforme as locuções adjetivas em adjetivo. Nós vimos que nem toda locução adjetiva é passível de se tornar um adjetivo. Tá bom? Então aqui eu tenho ambiente de família. A locução adjetiva é de família, o adjetivo correspondente, familiar. Amor de irmã. De irmã é a locução adjetiva, fraterno é o adjetivo. Revista do mês, locução adjetiva, mensal é o adjetivo. Linguagem do homem é a locução, linguagem humana. Número 7. Indique os 5 hipônimos para os hiperônimos. São os substantivos. Eles podem ser hiperônimos, quando eles englobam uma grande quantidade, e hipônimos, cada um desses substantivos que compõem o hiperônimo, tá? Então eu botei aqui esportes. Eu tenho hiperônimo, esporte, hipônimo, futebol, vôlei. Escreva em português, por favor, tá? Basquete, surf, natação. O que mais que nós temos? Nós temos também jiu-jitsu, então são vários, tem o karatê, nós temos vários esportes, tá? Que nós podemos citar aqui. Meios de transporte, é o hiperônimo. Os hipônimos são ônibus, carro, trem, metrô, bicicleta, avião. Eletrodomésticos, hiperônimos. Os hipônimos podem ser ferro, máquina de lavar roupa, liquidificador, batedeira, geladeira. Número 8. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque esteja escrita corretamente. A opção correta aqui na número 8 é a letra C. Na letra A, o atleta vai acender. Não é assim que se escreve o acender de botar fogo, é só com C. Chapeuzinho vermelho usa a sua cesta. Cesta aqui é o balaio que ela leva, então não é escrito com X, tá? É com C também. O assento das arquibancadas, esse aqui está correto, é do verbo assentar. E D, o assento das arquibancadas, assento com C, é o assento gráfico. Número 9. A que classe gramatical pertence às palavras destacadas, palavras em negrito? Corajosas é um adjetivo. Coragem é um substantivo, olha lá, está precedido do artigo. Com seus 30 anos, pronome possessivo. Há uns anos não sabia o que fazer da vida. É um artigo indefinido. E fazer o bem. Aqui esse bem é um substantivo também. E a 10ª questão, a última questão. Nós temos aqui uma piada que vocês deveriam completar com essas palavras que estão aqui nesse quadro. Então, o português ia para a Alemanha e estava preocupado em se comunicar por lá. Mas alguns amigos falaram que era só falar devagar
que os alemães, plural de alemão, alemães, entenderiam. Já em Frankfurt, Manuel, substantivo próprio, pega um táxi e, adjetivo cuidadoso, fala bem devagar. Gostaria de ir para o hotel. E o taxista responde, também devagar, está bem. Escute uma coisa, você é português? E o Manuel responde, sim. Você também? E o taxista, sim. Ora, pois. Então, por que estamos a falar alemão, o adjetivo pátrio? Podemos falar português, adjetivo pátrio de Portugal. Bom? E na piada aí nós temos um adjetivo que foi substantivado. Nós já vimos que qualquer palavra, qualquer classe gramatical pode se transformar em substantivo a partir do momento que nós colocamos o artigo antes. Por exemplo, eu tenho o verbo jantar. Quando eu digo o jantar estava delicioso, esse jantar deixa de ser verbo para se transformar em um substantivo. Então, esse adjetivo qual é esse adjetivo? É o português, tá bom? Então, essa é a correção dos exercícios. Eu vou mandar para vocês também, para vocês corrigirem direitinho em casa. E torno a falar, não deixe de me mandar os exercícios. Eu vou passar para vocês agora também um exercício só sobre ortografias. Só sobre ortografia, as dúvidas que vocês têm, as dúvidas ortográficas. Quando se usa os tipos de porquê, quando se usa A com H, A sem H, quando se usa mal com L, mal com U. Então eu vou mandar para vocês fazerem para a nossa próxima aula de português, que será na segunda-feira, dia 20. E eu quero também que vocês leiam o nosso último módulo na apostila, módulo 7, que tem a flexão dos adjetivos e a importância dos adjetivos na construção do texto, tá bom? Vocês vão ler com atenção, eu vou explicar o conteúdo a vocês e passarei depois dos exercícios, tá bom? Então, olha só, eu quero agradecer a vocês, obrigado. Obrigado àqueles que estão me mandando os exercícios. É importante porque é através dos exercícios que eu vejo, a frequência que eu vejo, se o aluno está realmente acompanhando as aulas, tá bem, queridos? Então, fiquem com Deus aí.